Livro de Ruth, diz assim a palavra de Deus, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los íeis, até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O livro de Ruth, irmãos, é um livro historicamente importante na Escritura por alguns motivos. O primeiro deles é porque ele fornece a linhagem de Davi durante todo o período dos juízes, o período chamado período dos juízes na história do povo de Israel, ou seja, o período anterior à monarquia e o período depois da liderança de Josué, sobre a nação de Israel. Então nós vamos encontrar nesse livro a Bíblia trazendo no final do capítulo 4 que Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então nós temos aqui esse livro registrando essa linhagem de Davi durante esse período. Davi, filho de Jessé, o belemita, que é fruto da família que esse livro traz aqui a sua história. Esse livro também é importante historicamente porque ele estabelece a ancestralidade do Senhor Jesus Cristo.
Se a gente olhar lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar lá Mateus trazendo a genealogia de Jesus Cristo, e ele vai alinhar a ascendência do nosso Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, a essa família. No capítulo 2 de Mateus também isso vai ser repetido, ligando, né, a pessoa de José a Davi, a Jessé, a Obed, a Boaz, a Salmão. Então nós vamos encontrar essa ligação. Então o livro de Ruth ele é historicamente importante por causa disso. A Bíblia nos traz aqui um livro muito antigo, e essa narrativa ela foi preservada durante muitos séculos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E isso, de certa forma, é uma evidência da providência de Deus, cuidando de todas as coisas para que as informações chegassem, né, no tempo de Cristo, e posteriormente chegassem aos discípulos de Jesus Cristo, e para que as pessoas pudessem, né, confirmar, através desses elementos, que de fato Jesus de Nazaré era o Messias davídico, o Messias da linhagem de Davi. Então esse livro tem esse papel importante nas Escrituras. Quando nós lemos esse livro, e eu estava comentando isso com Patrícia algumas semanas atrás, quando estava fazendo leituras desse livro para preparar essa série de mensagens, é um livro impressionante. É uma história belíssima, belíssima. Por quê? Porque ela é uma demonstração da vida doméstica em Israel sob a perspectiva de uma família piedosa. Você lê esse livro, você fica assim, maravilhado com a seriedade, a piedade, com a devoção que há a Deus aqui pelas pessoas, pelos principais personagens que viveram aqueles elementos naquele tempo. Esse é um livro que traz uma história de uma família do período dos juízes. E quando nós lemos na Escritura, nós vemos que o período dos juízes foi um período assim conturbado em Israel. Um período espiritualmente, moralmente desastroso para a nação de Israel, para as famílias de Israel. Então isso aqui é muito significativo. O livro traz para nós um testemunho desse elemento que a Bíblia nos ensina, de que apesar da derrocada espiritual da nação, Deus sempre foi mantendo os seus remanescentes. E através dos seus remanescentes, homens e mulheres piedosas, Ele fez o seu plano de redenção avançar, foi levando a história pela sua providência até trazer Davi, até trazer Jesus Cristo a partir de Davi e através de Jesus Cristo a nossa salvação, a nossa redenção. Então esse livro é um livro muito belo porque dá um testemunho de uma vida, de uma família piedosa em meio a um tempo na Escritura onde a Bíblia testemunha com muita força a decadência moral profunda daquela nação. Uma decadência espiritual e moral que levou a nação a uma decadência econômica e uma decadência social. Então deixe-me ler para vocês algumas coisas. Se você quiser acompanhar, mas o livro de Juízes, que é o contexto histórico da história de Ruth, ele diz para a gente o seguinte, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Já no final do período de Josué, Deus, através do anjo, confronta aquela nação e diz: eu cumpri a minha parte e disse para vocês, olha, vocês não se envolvam com os moradores da terra, vocês não se envolvam com a adoração desses povos, a falsa adoração desses povos. E Deus diz assim: mas não é exatamente esse o caminho que vocês já estão tomando? Vocês não obedeceram a minha palavra. Versículo de número 3, o anjo continua dizendo: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Esse é o início apenas do período dos juízes, onde Deus já repreende a nação, diz assim: vocês já estão trilhando, se inclinando para o caminho errado. E de fato foi um caminho assim tremendamente errado. A Bíblia nos diz no capítulo 2, versículo 7, assim, ouçam: serviu ao povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor em Israel.
faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha como que a Bíblia prepara-nos aqui para o cenário dos relatos do livro de Juízes. Aquela geração piedosa passou, e a próxima geração, ela não prosseguiu no mesmo caminho de piedade. Uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. E o que aconteceu com isso? Versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Olha que relato triste. Um povo de dura serviço, contumaz, uma geração que não conhecia a Deus, uma geração que negou andar nos caminhos do Senhor, um povo que se devotou aos falsos deuses, um povo que recebeu do Senhor correção, juízo por causa desse desvio, e não se emendou, e não se arrependeu. Deus, por misericórdia, levantou líderes que puderam guiá-los para libertá-los de opressões dos povos vizinhos, e ainda assim eles mantinham seus corações rebeldes contra o Senhor e a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos ler aí para frente no livro de Juízes uma série de episódios dos mais lastimáveis, entre os mais lastimáveis na história de Israel. Uma desordem social terrível, um tempo de opressão e aperto econômico terrível para esse povo, como resultado do seu abandono do caminho do Senhor. Conceito de moralidade assim, totalmente desarranjados, em desordem. No capítulo 21 de Juízes, versículo 25, o autor, inclusive, faz essa declaração: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Foi um período na história onde não prevalecia de fato a moralidade, o que é certo, o que é justo diante de Deus, mas o que cada um queria por si. Uma barbárie. Aí você vai ler histórias, por exemplo, da prostituta do levita, uma história de uma barbárie assim chocante. Porque eles se entregaram a uma vida assim distante de Deus, negando os caminhos do Senhor. E é por isso que a história de Ruth é uma história tão bela, porque ela se passa nesse contexto. Versículo 1 que nós lemos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra. Nesse contexto, a história de Ruth nos testemunha que Deus tem em meio à desordem, à decadência, à incredulidade, à falência da religião, Deus tem os seus escolhidos, o seu remanescente, o seu povo fiel. E a história de Ruth dá um testemunho disso. Então vamos olhar para esse texto do capítulo 1, nessa noite. O propósito desse capítulo, irmãos, é apresentar Ruth.
É isso que esse texto está fazendo. Quem é essa mulher? Quais são suas origens? E como ela se integrou na comunidade da aliança ao povo de Israel? Esse é o propósito desse capítulo. Quem é Ruth? Qual é a sua origem? Como é que ela se integra a essa comunidade? Como é que ela passa a pertencer à ascendência de Davi? Como é que ela se torna matriarca do rei Davi e do Messias? É isso que nós encontramos aqui no relato do capítulo 1. Essa cena, então, descreve para nós, os versículos 1 ao 5, Ruth e a sua integração aqui à família de Judá, ao povo de Israel. O texto diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. O autor está apresentando para a gente aqui várias informações que descreve de forma sumariada diversas cenas que envolveram a realidade de Ruth chegar a essa família e posteriormente se integrar ao povo de Israel, juntando-se a essa família, unindo-se a essa família. Ele traz aí o período da história, eu já falei, nos dias que julgavam os juízes. Ele traz aí a situação que Deus usou na história para que essa mulher fosse levada a ter contato com o povo de Israel, com uma família piedosa de Israel. E a situação foi fome. Eu escolhi alguns salmos que falam de adversidade e calamidade, porque se você observar, o capítulo 1 mostra para nós uma história de profunda adversidade e calamidade que Noemi enfrentou. Mas o livro vai nos mostrar que Deus, na sua soberania, estava conduzindo essas coisas, usando essas coisas, e através desses elementos ele alcança essa mulher com a sua graça, integra ela dentro do seu povo, vai dar a ela um lugar tão importante na história da redenção. Então é isso que nós temos aqui. Houve fome, isso foi o elemento que motivou a imigração de Elimeleque com sua esposa e seus 2 filhos da região de Belém, as terras de Judá, para o outro lado do Mar Morto, ao oriente, ao sul do Mar Morto, as terras de Moabe. É interessante a gente observar aqui nesse texto os significados dos nomes das pessoas. Você já leu a Bíblia com atenção? A Bíblia costuma trazer algumas explicações de significados de nomes, porque na cultura daquele povo, você escolher um nome é um negócio muito significativo. Não significativo assim para ficar bonitinho, ou para você achar um jeito diferente de escrever, né? Um jeito inovador para você escrever um nome de alguém. Mas significativo no sentido que tem a ver com a vivência, com a história, ou com a fé, com a expectativa das pessoas. Então nós temos aqui um homem chamado Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Com toda certeza, seus pais eram, né, dessa linha de família, de pessoas piedosas na história de Israel, e colocaram no seu filho esse nome para testificar esse elemento ali, em meio a um contexto onde Israel está se desviando para adorar Baalins. Nós temos uma família que faz questão de dar o testemunho pelo nome do filho, dizendo, embora todos estão indo por outro caminho, mas nós servimos o Senhor é o nosso rei. Essa é a realidade que está envolvida no contexto dessa família. A palavra Noemi, o nome Noemi significa agradável, e isso vai fazer um jogo de palavras que ela própria busca fazer quando ela retorna à sua terra sob aquelas circunstâncias de adversidade terrível. O nome das suas noras, né, o texto traz aí Orfa, que significa pescoço, e Ruth, que é agradável ou bela também. O contexto aqui, né, dos nomes são esses. Essa seção, então, dos versículos 2 até o 5, nós vamos ter aí agora uma série de pequenas cenas que vão relatar a imigração de Belém, de Judá, né, para a terra de Moabe, vai fazer aí o anúncio da morte de Elimeleque, né, o esposo de Noemi, vai anunciar o casamento dos 2 filhos de Noemi com as mulheres moabitas daquela terra para onde eles foram. A escritura que não entra, né, no mérito desses casamentos, se foram legítimos ou não, as pessoas lêem esse texto e buscam discutir isso, né, porque eram mulheres moabitas, né, os israelitas poderiam casar com mulheres moabitas. O texto aqui não discute isso, né, não faz um juízo moral sobre a legitimidade desses casamentos. Deve-se lembrar que a regra, né, em Israel é que não se devia casar com mulheres estrangeiras, a menos que elas fossem integradas à comunidade de Israel.
Então você tem, por exemplo, Deuteronômio 7, a Escritura Sagrada diz assim, no versículo de número 3, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Então, a regra era, você não vai se envolver em casamento com pessoas de outras nações. E dá um motivo. O motivo é um motivo espiritual. Porque senão você vai estar se colocando e a sua família sobre a influência, sobre uma realidade de corrupção religiosa, espiritual, e isso vai levar vocês para longe do caminho do Senhor. Então esse era o motivo. A não ser que a pessoa fosse integrada à comunidade de Israel. Então você vai ter, por exemplo, Raabe, em Jericó, casando-se posteriormente com israelitas. Mas por quê? Porque Raabe foi integrada à comunidade de Israel. Então aquele perigo, né, de levar toda a família para servir outros deuses, para ter outra visão religiosa, não existia, porque ela creu em Deus, se tornou uma serva do Senhor. Então na Escritura Sagrada nós temos essa realidade. Então o texto fala, né, do casamento dos dois filhos de Noemi e fala da morte deles. A gente não sabe quanto tempo, o fato é que eles morreram sem deixarem descendentes, sem deixar filhos. E assim, esse primeiro grupo aqui de versículos da narrativa encerra mostrando a matriarca da família, que é a única que restou, numa condição de completo desamparo e sem expectativa de uma descendência, ou seja, o fim da sua família, contemplando a morte da sua própria família. Essa é a condição. O texto termina dizendo assim, em versículo de número 5. Morreram também ambos, Mahlon e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então essa é a condição de Noemi, ali diante daqueles eventos. Numa época onde as mulheres dependiam dos maridos e dos filhos, do seu sustento, para sua proteção, as leis de propriedade, em geral, elas estavam atreladas à figura masculina. O amparo da mulher era o seu esposo e os seus filhos. E essa mulher é levada a essa condição, no seu tempo de total desamparo. 6 ao 14, a cena que agora descreve a permanência de Ruth com Noemi. É isso que nós encontramos aí. Versículo 6, então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. O texto diz, versículo 8, que Noemi se dirigiu às servas, disse, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência para convosco. O texto diz, no versículo 14, de novo choraram em alta voz, órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então esse texto nos mostra isso, a cena descreve que, embora Noemi tenha entendido que o melhor para aquelas duas mulheres, jovens mulheres, fossem retornar para a casa de seus pais, enquanto que ela retornaria para o seu povo em Belém de Judá, o texto descreve para a gente aqui a permanência de Ruth com Noemi. Órfã, deu um beijo, despediu, foi, e Ruth ficou com Noemi. E é curioso esse texto porque ele nos dá aqui o motivo do retorno. Noemi deu a elas um motivo para que elas atendessem aquela despedida. O motivo era para que elas pudessem encontrar-se de novo, amparo, em uma nova família. É isso que nós temos aqui no texto. Versículo de número 11 diz assim, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Então, o motivo da despedida daquelas mulheres era, olha, volte vocês, eu não tenho mais como dar a vocês uma possibilidade de novo casamento, para que vocês sejam cuidadas e amparadas. Mas voltem para que vocês possam fazer isso, eu não tenho como realizar. E ela despede as suas noras e abençoa as suas noras, as suas vidas, desejando felicidade a elas em uma nova família. É isso que nós vamos encontrar aqui nesse texto. E essa palavra de Noemi dá para a gente aqui um testemunho do afeto existente entre elas. É uma coisa muito bonita isso no texto. Você vê, assim, sogra e noras demonstrando um afeto
um cuidado mútuo, uma preocupação uma pela outra. E é uma coisa que mostra, assim, uma vida amadurecida. Uma vida amadurecida diante do Senhor, diante da realidade da vida. Ela termina demonstrando aí, ou nas suas palavras, ela também demonstra a sua profunda dor. Ela fala que ela não tem filhos e que ela não tem marido, e ainda que aquela noite ela tivesse marido, para então, talvez gerar filhos, não cabia a ela conceder ou pedir que aquelas mulheres esperassem essa oportunidade de um novo casamento com novos filhos gerados, porque isso era uma coisa que não estava diante dela. Ela não conseguia vislumbrar isso. Provavelmente ela já estava aqui com uma certa idade, ela não conseguia vislumbrar um casamento, ela não conseguia vislumbrar gerar novos filhos. Então existe aqui um quadro onde ela está considerando muito isso. E ela despede aquelas mulheres para que elas não sejam envolvidas na mesma situação. Voltem vocês, tenham suas famílias, que Deus abençoe vocês nesse sentido. E aqui o texto está preparando a gente para uma das grandes lições do livro, que é o fato de que Deus lida com as nossas dores. O texto vai terminar, o livro vai terminar mostrando isso, como que Deus trabalhou e lidou com as dores dessa mulher, Noemi. Deus é um Deus de graça, de favor. Ele não é um Deus só de promessas que não se realizam, ele não é um Deus apenas de alianças que expressam apenas acordos materiais e temporários, mas ele é um Deus de graça e de consolo e de conforto. Nós lemos alguns dos salmos, alguns dos versículos expressavam essa fé do salmista. Nós lemos, por exemplo, assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, versículo 13. E Noemi experimentou a bondade do Senhor. Então esse texto vai preparando a gente para essa grande lição. Eventos e circunstâncias ruins que nós passamos na nossa vida são dirigidos por Deus, mas nós encontramos também do Senhor graça e favor em meio a essas coisas. A próxima cena descreve para a gente o testemunho de conversão de Ruth, os versículos 15 ao 18. E é uma cena muito tocante, porque nela é descrito que Ruth se manifesta ou mostra-se leal a Noemi ao ponto de não poder ir em uma direção contrária, senão aquela de acompanhar a sua sogra e juntar-se ao povo de Noemi, ao povo de Israel. E o texto explica por que isso. E o motivo que é dado na narrativa é em razão de uma conversão verdadeira. O texto diz aí: disse, porém, Ruth, versículo 26, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É muito interessante isso aqui, porque o próprio conceito na narrativa, pelas palavras de Noemi, mostra que um retorno daquelas mulheres significaria uma volta ao seu próprio povo, uma reintegração na comunidade de Moabe, fora da aliança, fora do povo de Deus, uma comunidade espiritualmente cega, uma volta aos deuses daquela comunidade. O texto diz aí: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Então observe aqui, a questão da condição espiritual é que está envolvida aqui na motivação para a caminhada, para qual caminho a pessoa vai seguir. Orfa, então, volta. E Noemi diz, ela voltou para o seu povo, e voltou para os seus deuses também. Mas Ruth vai dizer assim, não posso. Não me enches, não me obriga a fazer o contrário. Eu entendo que eu tenho que continuar contigo. E o motivo é porque o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então a gente vê que houve na vida, no coração dessa moça, uma conversão verdadeira. Ela havia se convertido ao Deus de Israel, ela tinha tido uma experiência real de conversão, e ela estava reconhecendo, então, o seu novo lugar, o seu novo pertencimento. Agora eu pertenço a esse povo. Eu sou serva desse Deus. Eu tenho que estar com essas pessoas. Então é isso que nós temos aqui, os versículos de número 15 ao 18. A cena descreve o testemunho da conversão de Ruth.
E os versículos 19 ao 21, a cena descreve então a chegada das duas mulheres a Belém, Noemi e Ruth. E o testemunho de Noemi aqui é um forte anúncio da soberania de Deus sobre as vidas humanas. Se você observar, tanto o versículo 21, quanto o versículo de número 20, nós vamos encontrar ela falando sobre o Todo-Poderoso. Diz assim o texto: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Observe, o testemunho de Noemi para as pessoas de Judá é um forte anúncio da soberania de Deus sobre suas vidas. Ela crê nisso. E ela entende, olha, Deus tem me afligido. Ele tem conduzido a minha vida de tal modo, onde assim, Ele tem me levado a padecer terrivelmente. Tem sido duro, tem sido um momento de adversidade, um momento de desesperança. Essa é a consciência dela como uma mulher piedosa, uma mulher de Deus. E às vezes Deus faz isso mesmo, não é? Deus conduz nossa vida de modo a nos fazer, às vezes, passar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele sempre está conosco, como diz o Salmo 23. E esse foi a experiência de Noemi. Deus conduziu sua vida por grandes aflições, mas Ele não está desamparando ela. E a conclusão dessa etapa, desse primeiro capítulo da narrativa: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então essa conclusão vai de novo ressaltar as respostas para aquelas perguntas que eu disse que era o propósito do capítulo 1. Quem é essa mulher? Ruth, a Moabita. Essa é sua origem, uma mulher de Moabe. Como que ela se integrou à comunidade da aliança, ao povo de Israel? Como que ela se tornou matriarca de Davi? Como que ela se tornou ancestral do Senhor Jesus Cristo? Porque ela converteu-se a Deus de verdade, de coração. Então é isso que o texto está mostrando para a gente. A gente tem algumas lições aqui, a partir dessa narrativa. A primeira, irmãos, que eu quero trazer é o testemunho da Escritura a respeito da importância da família. Aqui, nesse capítulo, a importância da família, ela é comunicada para nós na realidade da necessidade de amparo que nós temos. Necessidade de companheirismo. E até, eu diria, necessidade de um futuro para a família, de garantia de continuidade. O texto mostra para nós claramente que a dor dessa mulher era que ela ficou desamparada, porque ela não tinha mais ninguém por ela, ela ficou só. E o texto mostra para nós que ela tinha essa dor, porque ela não vislumbrava mais progressão na sua família. Ela despede as suas noras assim, olha, vão, procurem casamento, marido, porque de mim não dá. Eu não tenho marido, eu não tenho como ter filho, eu não vou conseguir gerar uma descendência para vocês, não há tempo hábil para isso. Imagina uma mulher já de uma certa idade tendo essa perspectiva diante de si. E com isso o texto mostra para nós a necessidade de família. O ser humano foi criado, em geral, para se ajuntar e formar famílias. E através das famílias encontrar amparo, companheirismo e até mesmo a garantia de futuro. Por mais que a cultura de nossos tempos, irmãos, se gabe da modernidade de seus valores, diminuindo a família, o fato é que isso tem falhado. Pessoas que nasceram, por exemplo, na década de 60 e abraçaram na década de 80, mais ou menos, meados da década de 80, esse modelo de vida solo ou de um casamento sem filho, porque não queriam mesmo, ou com um único filho, ou substituíram seus filhos pelo cuidado por animais e pets, etc. O fato é que a gente vê essas pessoas já com uma certa idade hoje, amargando angústias na alma, depressões, com essa realidade de uma vida que não está seguindo os padrões de Deus, que não seguiu o padrão de Deus, que não se completa, que não chega àquilo para o qual ela foi projetada. O ser humano foi projetado para isso, para a convivência, para o companheirismo e, pela graça de Deus, para a formação de uma família, para a continuidade.
E as pessoas, então, têm tido que lidar com tristezas, com solidão, com carência de cuidado, com ausência de vida familiar. Tenho lido relatos de pessoas assim falando assim, o quanto elas odeiam um dia como um domingo, por exemplo. Porque elas não têm ninguém para compartilhar nada, para passar nada, para ir lugar nenhum, para estar em casa com alguém. Pessoas que fazem sessões e sessões infindáveis de terapia, buscando algum consolo e equilíbrio para uma mente que está percebendo uma vida caminhando para o final sem propósito, sem realização. Eu queria dizer, especialmente para os jovens, mas também para os pais, que às vezes estão ajudando o mundo a incutir os valores mundanos na cabeça dos filhos. Jovens, não caiam nessa. Não caiam nessa. A vida passa. Os pais são levados com o tempo. Talvez hoje vocês estejam em companhia deles em casa. Mas eles passam. Vão encontrar com o Senhor, se salvos em Cristo. Sobrinhos crescem. Vão para suas próprias vidas. Os irmãos seguem seus caminhos. Assim são as coisas. Você ficará sozinho e lutando contra pensamentos de um legado que não foi passado. É isso que a gente encontra muitas pessoas hoje vivendo. Com tristeza da morte da sua própria família. Esses dias, Patrícia, eu conversava com uma pessoa que tem um filho, e o filho está pensando em não ter filhos, e ela lamentando. Essa é a morte da minha família. Não caia nisso. Isso é um engano. Deixe-me lembrar com vocês. A Escritura é muito clara sobre a importância da família. A Bíblia diz que lá, quando Deus criou o homem, o Senhor Deus já disse, Gênesis 2:18, assim, não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha a bondade de Deus. Deus preocupando-se com o ser humano em solidão, ele diz, ele precisa de companhia. Pessoas precisam de pessoas. Lembra? Contexto. Deus já tinha criado todos os animais. E ainda assim, Deus não disse assim, desenvolva um relacionamento afetivo com algum deles. Isso vai te suprir, Radão, pro resto da vida. Arruma um pet, um papagaio no seu ombro. Não, Deus falou assim, não é bom ele estar só. Embora tenha todos os animais, ele ainda está só. E Deus, na sua bondade, faz a mulher. E esse é o padrão na Escritura. A Bíblia vai celebrar isso nos Salmos, por exemplo, a ideia da família crescendo, pela graça de Deus, celebrado no Salmo 113, quando diz assim, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Quantas vezes Deus fez isso na história de Israel? Deus escolheu esse caminho. Sara, Rebeca, Ana, mãe de Samuel. Quantas vezes Deus escolheu isso para glorificar o seu nome? E com isso também mostrando a sua aprovação, o seu apreço por esse modelo. Marido, esposa e filhos. Marido e esposa juntos e filhos. Deus escolheu, irmãos, uma família tradicional para trazer Jesus ao mundo. Se você lembrar, o Evangelho fala que o anjo Gabriel foi enviado não apenas a Maria, mas também a José, e diz, vocês juntos terão a honra e o serviço de criar o Salvador. Jesus tinha irmãos, e não primos, irmãos. A palavra de Deus vai falar em Lucas 2, que quando Maria teve Jesus, ela deu à luz a seu filho primogênito, está em Lucas 2, versículo 7. Jesus foi o primogênito de Maria, ela gerou outros. Depois, Jesus foi criado numa família, e o Evangelho vai dar testemunho que era uma família bem grandinha. Citando inclusive o nome dos seus irmãos e falando das suas irmãs. Em Marcos capítulo 10, quando Jesus vai responder a questão do divórcio que foi lançada diante dele, Jesus começa resgatando o padrão de Gênesis capítulo 2 e diz assim, o que o Senhor Deus fez lá atrás? Ele não criou homem e mulher e disse, né, aquela frase, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse é o padrão da Escritura. Então lembre disso. Nós vivemos numa época onde os valores pregados são outros, mas eles terão consequências em um tempo longínquo onde não há mais como resgatar. Isso é sério.
Agora, é importante observar que existe sim uma opção legítima, né, como um outro modelo que não seja o casamento e não ter filhos. Mas ele é claramente apresentado na Escritura como uma exceção, por circunstâncias adversas ao dom de Deus. Deixe-me ler para vocês. 1 Coríntios 7, a palavra de Deus diz assim no versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. O apóstolo Paulo, a essa altura, né, do seu ministério, ele com toda certeza não tinha uma família constituída, ele não tinha esposas. E Paulo diz, quero que todos sejam como tais como também eu sou. No entanto, cada um tem do Senhor o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E Paulo está dizendo, olha, algumas pessoas são de fato capazes de levar a sua vida sem um casamento, sem constituir família, como eu. É uma questão de dom. Mas, no geral, as pessoas precisam de companhia. Precisam dessa estrutura familiar básica e fundamental. Capítulo de número 7 de 1 Coríntios, versículo 25, ele fala assim, com respeito às virgens, não tem mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado, não procure separar-te, está livre de mulher, não procure casamento. Então ele diz, olha, por causa da angustiosa situação presente, diante de uma realidade onde havia uma adversidade realmente importante, considerável, Paulo diz, olha, este é um caminho legítimo, mas se a pessoa tiver condições de fazê-lo, de manter uma vida de integridade moral e santidade diante de Deus. Versículo de número 32, desse capítulo 7, Paulo diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ele diz aos cristãos, olha, e na verdade, o ponto é de fato ser como eu sou. Eu sou casado e eu dedico quase que 24 horas da minha vida ao Senhor. E uma pessoa que tiver condições de fazer isso, ótimo. Como eu sou, para cuidar das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa, e assim está dividido. Quando você tem um casamento, um relacionamento, você tem que equilibrar esses dois lados. Você dedica a sua vida a Deus, mas existe também uma dedicação à sua família. E ele ainda faz aqui um alerta, versículo 36, capítulo 7. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se case. Ele fala, faz uma observação, olha, mas se a pessoa tiver mesmo que casar, então observe a flor da idade. Tem um tempo onde isso é mais propício, é mais fácil, é melhor. Que é outra coisa, que é um conceito bíblico e o mundo prega valores totalmente diferentes. Nós temos visto as pessoas que ainda estão pensando em constituir família, pensar em estruturar toda uma vida sozinho, deixar isso para quando a flor da idade já está passando. E aí tem dificuldade de arrumar esposa, ou de arrumar esposo, ou tem dificuldade de vir os filhos. Então a gente precisa pensar nesses elementos que a palavra de Deus diz. A Bíblia dá muita importância à família. Não viva os padrões desse mundo, viva os valores da Escritura. Você vai ser abençoado por Deus. Você vai encontrar aquilo para o qual esse projeto de Deus foi proposto. Segunda lição que essa narrativa traz para a gente é a soberania de Deus. O que é esse conceito? É um conceito bíblico de que Deus é soberano e governa sobre toda a existência, todas as coisas, inclusive toda a vida humana, incluindo tragédias. Isso é ensinado aqui no texto através das palavras de Noemi, reconhecendo que a totalidade dos eventos que envolveu a sua vida ali em Moabe, com a morte de seu marido, a morte de seus filhos, o seu total desamparo na velhice, ela reconhecendo que essa vida agora de amargura era fruto da condução de Deus. Está aí no versículo de número 21, ela diz assim, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi cria nisso. Deus é soberano, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a economia e a natureza. Lembra que eles foram de Belém para Moabe por causa de fome na terra?
E ela está entendendo, olha, e aí eu fui para essa terra e agora eu fiquei aqui sozinha, desamparada, desprotegida. Deus fez essas coisas, Ele conduziu dessa maneira. Deus é soberano, irmão, sobre a natureza e sobre a vida humana. Deus é soberano sobre catástrofes e eventos ruins. Deus tira o bem na sua sabedoria e bondade dessas coisas. Deus tirou o pão e aquela família saiu da terra. Depois Deus voltou o pão. E Noemi, ouvindo que havia benevolência de Deus, ela deseja voltar para ajudar. Deus deu a ela marido, deu a ela filhos. Deus tirou dela o marido, Deus tirou dela os filhos. E essa é uma mensagem importante, irmãos, em tempos de tragédias como a que a gente está vivendo, né, no sul do nosso país. Em tempo de tragédias como as que nós vivemos anos atrás aqui em Minas Gerais, rompimento das barragens ali em Mariana, em Brumadinho, tantas pessoas afetadas, um rastro de destruição. As pessoas perguntam, Deus está conduzindo mesmo as coisas, todas as coisas? Sim, Ele está. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma quanto a isso. Deus é Senhor e Ele conduziu a nossa nação nesses eventos que a gente vive. Isaías 45:7 tem um texto onde o Senhor declara: se eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O mal aqui é no sentido de calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nosso Deus, Ele é Deus de fato. Ele não é um Deus só de bondade, aí quando tem coisas ruins, isso não tem nada a ver com Deus. Não, Ele é Deus de fato, Ele é Deus o tempo todo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele não é, irmãos, um ser poderoso pontualmente, limitadamente. Não, Deus estava abençoando e conduzindo, aí e ali aconteceu, mas não se envolveu nisso. Foi fora da sua jurisdição, foi fora do seu poder, da sua visão. Não. O nosso Deus não é um Deus pequeno e à mercê da natureza e da insensatez humana. Vem uma grande chuva sobre uma região, aí Deus não podia lidar. Ele lida com as tempestadezinhas aí, mas uma grande chuva assim, consegue. O ser humano construiu uma barragem e aquilo rompeu, Deus não consegue. Claro que consegue. Nosso Deus é Deus sobre todas as coisas. A questão é que a Bíblia mostra que até mesmo essas coisas ruins e essas tragédias, o Senhor Deus conduz, Ele é soberano sobre essas coisas. Essa é a crença do povo de Deus na Escritura e com razão. Porque quando nós vemos a história de Noemi, nós vamos fechar aqui no capítulo 4, nós vamos ver que Deus estava usando todas essas coisas para produzir aqueles elementos na história de Davi, na família de Davi. Capítulo 4, deixa eu ler aqui para vocês rapidamente. Olha só. Versículo número 13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Olha que coisa bonita. Ela saiu de uma condição de desamparo para receber de Deus um neto que seria o seu resgatador, que faria o papel de ampará-la e de dar progressão à família, aquilo que ela não tinha mais expectativa e que por isso mandou despedir suas noras. Olha como que Deus, em meio àquelas tragédias, em meio àquela adversidade, Ele estava conduzindo as coisas para algo positivo dentro do seu plano redentor e até mesmo para uma boa experiência de Noemi. Versículo 16, Noemi tomou o menino, pôs no regaço, entrou a cuidar dele. A criança foi um bálsamo para a sua vida. Versículo 17 de Ruth 4 diz: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed, este é pai de Jessé, pai de Davi. Então o livro termina mostrando isso, como que Deus, em meio àquelas circunstâncias, foi, na sua providência, realizando o bem último, dentro do seu plano. Isso é um ensino que a palavra de Deus traz em Gênesis. Nós temos isso na história de José, como que José
depois de ter padecido tanto, ao encontrar seus irmãos, falou: o Senhor me trouxe aqui sob essas circunstâncias tão terríveis, mas para que eu pudesse salvar e preservar a minha família. Vós intentastes o mal, o Senhor, porém, transformou em bem. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, ele ensina a mesma doutrina quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a nossa fé, nossa convicção. Nosso Deus é soberano, soberano inclusive sobre as coisas ruins, e Ele tira destas coisas o bem. Em meio a esse mundo de pecado, pelo qual nós vivemos dores, sofrimentos e tragédias, Deus, na sua graça e poder maravilhoso, Ele ainda tira o bem dessas coisas. Mas esse texto também traz para a gente uma lição sobre a verdadeira conversão. Isso é muito importante. Quais são as evidências da verdadeira conversão? Na narrativa que a gente tem 3. Versículo de número 16, quando o texto testemunha a conversão de Ruth, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Primeira evidência de conversão que nós vemos aqui em Ruth é o senso de pertencimento dela ao povo de Deus agora. Ela disse: o teu povo é o meu povo. Ela era moabita. Tinha nada a ver com Israel, serviam outros deuses, estavam numa terra diferente, eles tinham outra cosmovisão de vida. Mas essa mulher agora, ela alinha-se ao povo de Israel, e ela diz para Noemi assim: eu pertenço ao seu povo, eu sou parte desse povo agora, eu sou parte do povo de Deus. O teu povo é o meu povo. E é interessante quando nós olhamos isso na Escritura Sagrada, o Novo Testamento também mostra isso, que existe, a partir da experiência de uma conversão verdadeira, uma manifestação de integração da pessoa que se converteu à comunidade da fé, a igreja. A igreja local e a igreja visível. A pessoa diz: não, eu sou desse povo. Eu creio no Evangelho, eu ando com Cristo, eu quero trilhar os mesmos caminhos dessas pessoas, eu quero servir a Cristo junto com essas pessoas. Quando existe conversão verdadeira, irmãos, existe esse senso de pertencimento ao povo de Deus. E aí você vê essa lealdade de Noemi a Ruth, um dos textos, uma das histórias da Escritura, onde a gente vê com muita clareza essa manifestação de amor. E é interessante porque quando pessoas creem em Jesus de verdade, assim, é despertado no coração delas o amor à igreja, aos salvos, aos outros irmãos. Esse senso de pertencimento é evidência de conversão verdadeira. É interessante que no Novo Testamento a evidência da ausência de conversão é tratado com a retirada de alguém da comunidade da fé, do pertencimento, né, da igreja. A Escritura Sagrada nos orienta a considerar aquela pessoa como gentia e publicana. Como gentia e publicano. Isso é evidência de conversão. A pessoa, ela entende fazer parte daquele grupo, de estar entre aqueles que servem a Deus em Cristo Jesus. No livro segunda evidência de conversão verdadeira aqui é o discipulado compartilhado. Ruth também disse assim a Noemi: aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E eu estava lendo com Davi Marcos essa semana o livro do Peregrino, e eu lembrei que John Bunyan, na sua história ali, ele coloca isso muito bem. O personagem principal do livro, né, um cristão, tem um nome, o personagem tem esse nome de cristão, ele tem uma caminhada onde ele compartilha com outros companheiros. 2 principais são demonstrados ali ao longo da narrativa. O primeiro, chamado Fiel, que depois vai para a glória. E então o cristão encontra-se e compartilha a caminhada da fé com um outro personagem chamado Esperançoso.
que juntos vão entrar por fim na cidade celestial. E John Bunyan está mostrando isso, essa realidade de que conversões verdadeiras fazem com que nós compartilhemos o discipulado. Nós não podemos andar mais juntos. É por isso que é uma coisa muito estranha, essa ideia que está sendo simulada por aí de crentes que não vão à igreja. Crentes que não compartilham com os outros, não se encontram, não dão um bom dia, não trocam pedidos de oração, não recorrem a alguém quando precisam de ajuda, de ministração da palavra, de encorajamento. Isso é muito estranho. Porque a verdadeira conversão, ela manifesta isso. Há um compartilhar do discipulado junto. Ruth não podia pensar, Noemi, eu não posso te deixar, eu tenho que andar junto com você. Terceira evidência de conversão verdadeira aqui na narrativa é o reconhecimento do verdadeiro Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não sirvo mais aos deuses do meu povo. Isso mudou, né? Eu não os reconheço mais. Teu Deus é o meu Deus. O reconhecimento do Deus verdadeiro, Deus que se revelou a Israel, Deus da mensagem dos profetas, não o Deus de uma igreja, de um movimento, não o Deus das culturas, da experiência mística, mas o Deus triuno revelado nas Escrituras. Ruth entendeu isso, existe um Deus, o Deus de Israel, ele é o meu Deus agora. Quando a pessoa se converte, ela reconhece o Deus verdadeiro, e isso vai conduzir ela assim, a modos de vida totalmente distintos da realidade interior da sua vida, por exemplo. Ela vai conduzir orações corretamente a Deus. Suas orações serão corretamente canalizadas. Salmo 140, por exemplo, o salmista diz assim: Tu és o meu Deus, acorde, Senhor, a voz das minhas súplicas. Nós vamos ver isso na Escritura. Quem converte-se a Deus, ora a Deus. Não ora a ídolos, não ora a homens, não suplica a pessoas, não suplica a seres místicos, não suplica a anjos, mas ora a Deus. A adoração a Deus passa a ser corretamente orientada e adequadamente oferecida. O Salmo 143, por exemplo, o salmista diz assim ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O que o salmista quer? Senhor, eu te reconheço como meu Deus. Então eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Eu não quero fazer o que é a minha vontade. Eu não quero ficar inventando coisas. Eu quero entender o que você deseja, o que você orienta, o que é adequado. Eu quero servir assim. Eu me agrado em servir a ti desta forma. Isso é evidência de conversão verdadeira. E é isso que tem aqui na experiência de Ruth. Ela não consegue mais pensar em deixar Noemi e não mais reconhecer o Deus que ela conheceu com a família de Noemi e voltar a se dobrar a ídolos, a fazer orações, a se entregar a misticismos. O teu Deus é o meu Deus. Jesus disse que isso faria parte da realidade dos novos convertidos. Quando ele conversou com a mulher samaritana, o Senhor Jesus Cristo disse assim: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não admite no seu pensamento que um adorador verdadeiro, ou seja, uma pessoa que se converteu de fato, que ela ande por quaisquer tipo de caminhos diferentes daqueles que estão claramente orientados pela palavra dos profetas, pelos evangelhos. Não vai adorar a Deus de acordo com aquilo que é a verdade. Então, irmãos, a conversão não é só mais um tipo de experiência religiosa, não. Um alinhamento de vida a determinados padrões aceitáveis. Não é fazer uma profissão de fé, receber o batismo, estar incluso num rol de membros de uma igreja. Isso não é conversão. A conversão verdadeira gera compromissos profundos, indeléveis na vida de uma pessoa com Deus e sua palavra. Leia a Bíblia com atenção, Salmo 1, como que o salmista, ele mostra o compromisso com Deus através da Escritura. Os que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Então, a verdadeira conversão, ela tem 3 evidências. Pertencimento ao povo de Deus. O discipulado compartilhado. E o reconhecimento do verdadeiro Deus com isso.
mudanças, onde há aprendizado para servir, para adorar, para andar nos caminhos de Deus, para orar, para servir a Deus, de acordo com a palavra. Agora, esse texto também ensina para a gente mais uma coisa. Encerrando aqui. Existem dois caminhos apenas, irmãos. Um deles é errado. É caminho de perdição. Versículo de número 15 aí de Ruth 1 diz assim: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Só há um caminho certo. E Noemi entendia isso. Penso que isso aí é coisa do Novo Testamento, onde Jesus ensinou. Caminho largo, caminho estreito. Eu sou o caminho. Noemi já entendia isso. Os verdadeiros servos e servas de Deus do passado, eles entendiam muito bem a fé. E ela já entendia isso. Ela disse assim, olha, órfã voltou. Mas sabe, essa volta de órfã é voltar aos deuses. Porque só tem um caminho. O único caminho é com Deus de Israel, Deus único, vivo e verdadeiro. Fora desse caminho é voltar aos ídolos, ao erro, à ignorância. Então só há um caminho certo, irmãos, e não trilhar por ele significa estar com outros deuses, com falsos deuses, ou com uma falsa fé, ou estar em ignorância espiritual. Mateus 7, Jesus diz, entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Não se engane. Essa é a realidade espiritual desde a queda. Dois caminhos apenas. Porta larga é a porta estreita. O caminho largo e estreito. Um conduz à perdição, um conduz à salvação. Noemi entendia isso muito bem. Órfã voltou aos deuses. Não é assim. A órfã voltou para sua família, mas ela era serva, vai continuar servindo a Deus. Não. Órfã voltou aos deuses. Já Noemi, que converteu-se de verdade, diz assim, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho como te abandonar, não tenho outro caminho para ir. Eu pertenço ao seu povo. Eu preciso andar junto com você. Essa caminhada, nós precisamos compartilhar juntos. O seu Deus é o meu Deus. Só um caminho. Estar fora, portanto, da fé bíblica é viver pela imaginação do homem, que é pecador e mau, obscurecido, cego quanto às coisas espirituais. O apóstolo Paulo pregou dessa maneira. Quando Paulo esteve ali em Atenas, Paulo disse assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Fora do caminho de Cristo é um tempo de ignorância, não é sabedoria. Qualquer outro caminho espiritual que não é aquilo que Deus revelou através de sua palavra, através de seus profetas, por fim, através de Jesus Cristo, é um caminho de ignorância. Só existe um caminho. E esse caminho, para nós hoje, está materializado na pessoa, na obra de Cristo. É isso, cara. Quando Paulo escreve Romanos 6, 23, ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qualquer outro caminho que não seja Cristo Jesus, sua obra na cruz, qualquer religião, qualquer expressão de devoção, qualquer aparência de piedade, ou não religião, qualquer pretensão à sabedoria, não, eu que sei, Deus não existe, a Bíblia não é verdade, isso é caminho de ignorância. Deus revelou. Aqui é que nós temos aquilo que é a verdade, aqui que é digno, para nos levar a encontrar com Ele na glória eterna. Deus possa nos abençoar.